E aí, bom dia meu povo, bem-vindo ao estúdio da Estrelinha. É apenas mais uma conversa, né? Não quero colocar aqui, tá colocando, enchendo o meu canal de vídeos, ou qualquer tipo de vídeo, ou tá falando qualquer tipo de besteira. Esse não é o objetivo do meu canal, né? Então pessoal, eu acabei de ver agora, eu tava sem conexão e vim aqui no posto, peguei a conexão aqui do posto e comecei a me atualizar e ver os vídeos do canal do Nano Moura, Bernardo Kist, entre outros. E no canal do Nano Moura tem uma, como é que se diz? É uma homenagem aos policiais de São Paulo, não só de São Paulo, do Rio, como de toda parte do país aí, né? O cara tocando guitarra, muito massa, fazendo uma homenagem. E lá eles estavam dando um depoimento de uma criança que desfaleceu no braço do corpo do bombeiro. E quando ele entregou essa criança para a mãe começou a balançar a criança. Uma criança pequena, acredito, acho que abaixo de um ano. Pelo que ele falou, acho que é até no ano, mais ou menos. E o outro bombeiro foi e começou a fazer massagem cardíaca lá e o menino voltou. O menino ressuscitou, né? Para você ver a obra de Deus como é maravilhosa aí nas nossas vidas. E o que eu queria falar para vocês baseado nisso aí, porque o assunto envolve sempre a mídia dando porrada nos policiais, sempre a mídia dizendo que os policiais não prestam. Mas em toda profissão, todas as profissões, independente de qual seja, sempre existem aquelas pessoas de má fé. Sempre irá existir aquelas pessoas que querem ver o mal do próximo. Então vai ser um policial rodoviário, vai ser um PM, vai ser um policial civil, vai ser corrupto, vai ser um motorista de caminhão, vai ser um médico que vai matar um paciente para ganhar o dinheiro do caixão. Então vai ser um juiz feito Gilmar Mendes, entre outros, que vai soltar um bandido. Ou seja, onde existir o ser humano, sempre vai existir ali o indivíduo que é safado, né? Que é safado por natureza. Ele já nasceu assim com aquele dom de fazer safadeza, de fazer mal ao próximo, né? E queria falar para vocês, baseado nessa história, que é o seguinte: como é que vocês enxergam a política hoje? Nos meus estudos, acompanhando o canal do Nano Moura, acompanhando o canal do Bernardo, professor Olavo de Carvalho, e comprando literaturas das quais eu não tinha acesso, eu comecei a entender o seguinte: antigamente, como era que nós víamos, que eu via, e eu sei que vocês veem dessa mesma forma, como é que vocês veem a política? Vocês veem as pessoas, os partidos e nada mais. Então, se aquele indivíduo daquele determinado partido te agradar, né, contar aquela história bonitinha, você vai, não, você do PT, você do PSOL, você do MDB e por aí vai, né? Só que há muito tempo eles não diziam qual era o caminho que estava por trás dos partidos, porque entre as pessoas, entre os partidos, por trás tem a ideologia, que era uma coisa que ninguém nunca falou, que ninguém nunca comentou. Qual é a ideologia que aquele partido defende? O que é que está por trás das cortinas desse partido? Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a entender de fato o que era a política. De fato, qual é o viés que nós estávamos caminhando. Então, eu comecei a entender toda a safadeza de Luiz Inácio Lula da Silva. Tem até a mãe de um amigo meu, Dona Bete, mãe de Mauro. Inclusive o Mauro roda por aqui também. Está na cidade aqui perto carregando. Ou está descarregando. Em 2000 eu ainda estava cursando o primeiro ano, né? O primeiro ano no colegial aí, na escola. E ela me perguntou: Marcos, você vai votar em quem? Foi entre 2000, 2001, 2002 por ali. Eu dizia: não, eu vou votar em Lula. Eu dizia: rapaz, por que você vai votar nele? Eu disse: não, eu vou votar nele porque ele é do Nordeste, ele é nordestino,
ele é daqui da cidade, não sei o que, toda aquela história romântica que me colocaram, né? Porque até então eu era um analfabeto político, então eu ia pela história da carochinha, né? Então ela disse, mas rapaz, ele é comunista. Eu dizia, não, ele não é isso não que a senhora está falando. Gente, eu não sabia nem o que era comunista, mas só para defender ele, porque ele era do Nordeste, né, eu dizia que ia votar nele. Votei nele na primeira, na segunda vez, votei em Dilma, porque também Dilma era o quê? Vender o sonho lúcido. Qual era o sonho lúcido? A primeira mulher que vai chegar à presidência. As mulheres estão conquistando. Então eu comprei isso. Não, as mulheres têm que ter a sua participação na política. Só que eu não entendia qual era a jogada que estava por trás disso aí. Qual era a ideologia dos partidos. Então, de 85 para cá, eu comecei a entender que a esquerda tomou todo o poder, a esquerda aparelhou todos os meios de comunicação, aparelhou todos os meios do judiciário, do legislativo, enfim. Quando você começa a ter esse tipo de conhecimento, você não enxerga a política apenas como foi Lula que me deu a casa, foi Lula que baixou o imposto, foi Lula que fez isso, foi Lula que fez aquilo. E na verdade não foi. Na verdade a maioria desses projetos que se tem aí foram feitos todos no período militar, né? Todo no período militar, construção de casa, curso Mobral, 14 hidrelétricas, 64 mil quilômetros de rodovia, a BR Transamazônica, que o objetivo da esquerda era fazer com que a BR da Transamazônica fechassem. Aí você começa a entender porque eles nunca asfaltaram, não era o objetivo de asfaltar aquilo ali, certo, pessoal? Foram feitas aí a Petrobras, a Embraer, entre outras empresas que ajudaram a desenvolver o Brasil. Só que paralelo a isso aí, o período militar tinha que lutar contra os guerrilheiros. E quem eram os guerrilheiros da época? Dilma Rousseff, Miriam Leitão, Franklin Martins, Carlos Marighella. Tá entendendo, pessoal? Então, com esse objetivo aí dizer, não, que os professores eram perseguidos, os alunos eram perseguidos. Tá. Eu agora comecei a entender por que que os professores e alguns alunos, alguns, não todos, eram perseguidos. Olha o viés ideológico de Carlos Marighella. Se você pegar o mini manual do guerrilheiro urbano, eu já li todo o manual, são 60 páginas, ele ensina, da primeira folha até a última folha, como matar um policial, como matar um coronel da polícia. Certo, pessoal? Ver a capacidade do professor. E pegava ali, convencia os alunos que estavam entrando na faculdade e levava para Cuba e levava para a Coreia do Norte. Quando esses alunos voltavam, já voltavam treinados no movimento de guerrilha. Então, a partir do momento que o exército tinha que desenvolver a economia, tinha que estar catando essa galera aí que estava explodindo um carro, Dilma Rousseff na sua noite de núpcia, assaltando caminhão, explodindo os bancos lá na Baixada Fluminense. Entendeu, pessoal? Então você começa a entender e enxergar aquilo que nunca foi passado nas escolas. Eu tenho uma porrada de livro de colégio, agora eu começo a entender e ter o orgulho de ter estudado no colégio do governo, que eu começo a entender aquilo que eu não entendia, né? Você vê um monte de coisa, um monte de livros que não fala nada do que essa esquerda fez, só fala de coisinhas boas, mas não fala nada. E sempre quem foi a historinha, o lobo mau, foi o exército. O lobo mau foi o exército. A ditadura, que houve o golpe militar, na verdade nunca teve um golpe militar. Nunca. Castelo Branco precisava de 200 votos e ganhou 380. Inclusive os dois votos mais importantes, se eu não me engano, de Ulisses Guimarães e de JK. E ganhou esses votos para poder assumir a presidência. No período militar você podia viajar para onde fosse, poderia comprar o que quisesse, poderia trocar o que quisesse, poderia ler o que quisesse. Cadê a ditadura? Que esse pessoal tanto falou. Cadê a ditadura? Nunca existiu. Poderia comprar uma arma, que eu lembro que até em 90, 98, por ali assim,
uma loja lá da minha cidade vendia armas. Eu só ia para aquela loja só para o setor de armas. Eu dizia, não, quando eu crescer eu vou comprar uma dessa aqui. Um 38, eu até lembro, um 38 cromado, a coisa mais linda do mundo. Então, pessoal, então fica essa dica aí. Eu tive que pausar o vídeo aqui porque o rapaz queria falar aqui uma coisa, mas... Então, curta aí, compartilhe, comece a entender a política não apenas como os indivíduos, mas tente enxergar qual era a ideologia dos partidos, que eu garanto a você. Tem muito neguinho aí que é petista aí que vai se decepcionar, viu? Vai se decepcionar, vai quebrar a cara. Então fica aí a dica. Aqueles ainda que acreditam que Lula é esse santo do Pauoca aí, pesquisa lá o que é o Foro de São Paulo, quem foi que fundou o Foro de São Paulo em 1990, junto com o vagabundo que está preso. Tá, pessoal? Vai pesquisando essas coisas aí. Vocês vão abrindo a mente aí, vão entendendo o que eles queriam fazer com o nosso país. Porque que como é que se diz? A bandidagem está solta desse jeito, que na verdade eles transformaram aí os bandidos nos guerrilheiros da década de 70. Até os criminosos estão sendo usados e eles nem sabem que estão sendo usados pelo próprio governo. Porque quando o negócio ficar demais, o governo vai lá e fala, ó, mata ali, extermina, prende, isso, aquilo, outro. Que é para não perder as rédeas da situação. Depois libera, depois aperta mais um pouquinho. E assim a gente vai vivendo. Sucateia a educação, sucateia aí a saúde. Aí a gente começa a entender isso. Porque o objetivo sempre foi aumentar os impostos gradativamente para que a população fosse sofrendo a míngua. Fosse sofrendo gradativamente. E não percebesse a porcaria de governo que é esse governo esquerdista desde 1985. Fica aquele abraço. E vamos falar mais sobre política nos próximos vídeos. Beleza, pessoal? Tchau!